Boa tarde, eu sou o Carlos Zilli e eu vou falar um pouco sobre avaliação de imóveis para fins tributários com o uso de técnicas de machine learning. Vamos lá, então. Avaliação de imóveis para fins tributários com o uso de modelos de machine learning baseados em árvores. Os autores desse trabalho são Carlos Augusto Zilli, vinculado ao Instituto Federal de Santa Catarina, a professora Lia Caetano Bastos, vinculada à Universidade Federal, e o professor Rogério Cid Bastos, também vinculado à Universidade Federal. Uma breve introdução, então. A avaliação em massa de imóveis tem grande relevância na determinação da base de cálculo dos impostos patrimoniais de competência dos municípios, sendo também bastante utilizada no cálculo de indenizações e implantação de instrumentos de política urbana. Então, o que a gente tem? A gente tem que os processos de avaliação em massa, eles, em geral, servem como base de cálculo para IPTU, ITBI, para desapropriações e até para cálculo de outorgas onerosas do direito de construir. A NBR 46532 traz no seu anexo E algumas recomendações para tratamentos de dados utilizando redes neurais artificiais, que é uma técnica de inteligência artificial, né? Entretanto, novas abordagens já baseadas em aprendizado de máquina despontam no mercado como algumas técnicas promissoras na descoberta de conhecimento a partir dos dados e formulação de predições sobre os mesmos. Então, algumas técnicas específicas de aprendizado de máquina. Então, qual o objetivo deste trabalho? Este trabalho, então, tem como objetivo aplicar as técnicas de Random Forest, vamos chamar de RF, e de Gradient Boosting, GB, algoritmos de aprendizado de máquina baseados em árvores e estimar o desempenho destas técnicas na predição do valor de imóveis para a geração de uma possível planta de valores genéricos, de apartamentos localizados em 3 bairros do município de Florianópolis, Brasil. Então, o que a gente vai utilizar aqui? 2 técnicas de aprendizado de máquina, que são RF e GB, para predizer o valor de apartamentos baseado nas características desses apartamentos. Então, uma revisão rápida das 2 técnicas que a gente vai utilizar. Random Forest. Este algoritmo cria uma floresta aleatória com muitas árvores de decisão, sendo que para a construção de cada uma dessas árvores, os dados não são utilizados em sua totalidade. Serão selecionadas algumas amostras dos dados de maneira aleatória através de Bootstrap. Então, aqui, simplificadamente, né, um esquema simplificado de como funciona a técnica, você tem um conjunto de dados e você pega, nessa técnica de Random Forest, um subconjunto deste conjunto de dados, assim como também um subconjunto de variáveis das variáveis presentes, certo? Então, você vai gerar diversas árvores, né? O número de árvores é uma característica definida pela pessoa que está mexendo no algoritmo, né? Então, você vai percorrer a primeira árvore vai ter a predição daquele imóvel. Depois você vai percorrer a segunda árvore e vai ter um Y chapéu 2. E assim você vai percorrer a enésima ou a késima árvore e vai ter a última predição, o Y chapéu K. Portanto, o valor final predito para aquele imóvel, o Y chapéu, será a média aritmética de todas as predições em cada uma das árvores. Então, resumidamente, o Random Forest tem esse método, né? Já o Gradient Boosting, ele é um algoritmo que cria árvores de decisão com o objetivo de prever o valor dos erros da árvore imediatamente anterior. E utiliza o valor do erro previsto na definição do seu resultado final. Trabalha adicionando novos algoritmos preditores em cada etapa. Então, também de modo resumido, né? Aqui são algoritmos de regressão, considerando, portanto, variáveis contínuas. Então, você vai ter aqui um algoritmo que vai percorrer a árvore e vai ter o Y chapéu 1. Com base no erro dessa primeira árvore, será adicionado à segunda árvore, vai percorrer e vai ter o Y chapéu 2. E você vai fazendo isso, né? É lógico, estou falando de modo simplificado, mas você, com base no erro da árvore anterior, o algoritmo vai ajustar para reduzir o erro na árvore seguinte,
né, na etapa seguinte. Até, portanto, que o seu valor final predito, o Y chapéu, será o último valor percorrido pela árvore, ou seja, o valor da última árvore. Área de pesquisa. Portanto, aqui a gente está no estado de Santa Catarina, aqui na região da ilha de Florianópolis, e vamos utilizar dados de 3 bairros, Centro, Agronômica e Trindade. São ao todo 225 dados, 80% desses dados vão ser utilizados para treinamento e 20% vão ser utilizados para testes. Aqui a gente tem os pontos amarelos como os dados da amostra e os pontos em vermelho e a linha em vermelho, supostos polos de valorização que serão testados para ver se vão entrar nos modelos. Então, o 1 refere-se à Praça 15 de Novembro, em Florianópolis, o 2 refere-se ao Shopping Beira-Mar, o 3 refere-se ao Shopping Iguatemi, o 4 refere-se ao Centro Tecnológico da UFSC, e o 5, essa linha, refere-se a Beira-Mar, na ilha de Santa Catarina. Temos ao todo 107 dados no centro de Florianópolis, 51 dados do bairro Agronômica e 67 dados do bairro Trindade. Bom, etapas metodológicas. Será utilizado o software R nos pacotes Random Forest e GBM. Será feita inicialmente uma análise exploratória, onde se buscará o melhor modelo de regressão linear múltipla, que será o nosso modelo de referência para comparar os resultados. Será buscado o melhor modelo de regressão linear múltipla. Em seguida, será aplicado sobre estes dados o algoritmo de Random Forest e, por fim, o algoritmo de Gradient Boosting. No final, será calculada a performance das modelagens por meio desses 5 indicadores. Vamos lá, então, aos resultados. Regressão linear múltipla. Então, após fazer toda a análise dos dados, excluir 4 pontos que foram considerados discrepantes, obteve-se um modelo de regressão que melhor explicava o mercado. Então, ficou assim, LN, né, logaritmo neperiano do valor unitário dos imóveis, é igual a este modelo, onde a gente tem as variáveis consideradas área privativa, distância à beira-mar, número de dormitórios, número de banheiros, número de garagens, presença ou não de piscina no condomínio, padrão construtivo, se o imóvel está ou não localizado no bairro Agronômica e se o imóvel está ou não localizado no bairro Trindade. Certo? Fez-se aqui a análise e todas essas variáveis foram significantes ao nível de 10%. Então, fez o teste de Jarque-Bera, indicando normalidade dos resíduos ao nível de 5%. Fez-se também o teste de Breusch-Pagan, indicando homocedasticidade. Análise gráfica da variável valor unitária versus cada uma das variáveis explicativas em escala transformada também indica linearidade. E o teste de inflação da variância indica a ausência de multicolinaridade nestes dados. Portanto, ele passou, não violou nenhum dos pressupostos básicos da inferência e a gente tem que esse é um modelo que pode explicar de forma adequada o mercado local. Random Forest, então, fez-se o gráfico para descobrir o número de árvores ideal, né? Então, o número de árvores aqui, o valor de árvore, onde o erro fica aproximadamente constante é 50. Desta forma, utilizando a biblioteca Random Forest do software R, elaborou-se a modelagem, considerando 50 árvores, e P igual a raiz de M, né? Seriam 3 variáveis em cada iteração. O modelo de Gradient Boosting também observou-se que são 800 árvores que poderiam apresentar um resultado adequado para o algoritmo, dado que a partir desse ponto o erro começa a aumentar, né? Então, para a modelagem dos dados, utilizou-se ainda um fator de encolhimento de 0,01 e um nível de profundidade de 8. Então, fez-se todas essas análises, né? Pode-se consultar com mais detalhes o artigo, onde se explica cada uma dessas etapas, e a gente obtém aqui o desempenho de cada uma dessas modelagens. Então, a regressão linear múltipla teve como a raiz quadrada do erro quadrático médio, RMSE, 1294,
o modelo de Random Forest 946 na amostra de treino e 1218 na amostra de testes, ambos inferiores ao método de regressão linear múltipla, que é utilizado frequentemente para a elaboração de plantas de valores genéricos, e o gradiente boosting deu 882 para a amostra de treino e 1128 para a amostra de teste, também inferiores ao modelo de regressão linear múltipla. O COD, que é o coeficiente de dispersão da mediana, muito utilizado para entender, né, as avaliações em massas de imóveis, teve 12,26 para a regressão linear múltipla, 8,94 para o Random Forest, na amostra de treino, e 12,02 na amostra de teste, e o método de Gradient Boosting 7,82 e 10,12, também inferiores à regressão linear múltipla. E o coeficiente R quadrado, o coeficiente de determinação, que nos mostra um pouco sobre a qualidade do ajuste, né? A gente tem 0,75 para regressão linear múltipla contra 0,87, aqui o máximo encontrado no modelo de Gradient Boosting. Bom, considerações finais. Verificou-se que os algoritmos de aprendizado de máquina foram capazes de explicar a variável dependente com maior precisão, produzindo resultados ligeiramente melhores do que a regressão linear clássica. Observou-se ainda que os modelos de aprendizado de máquina apresentam um ranking de importância das variáveis explicativas utilizadas. O profissional de engenharia pode fazer uso dessa informação para a seleção de quais variáveis são realmente importantes de se utilizar no modelo durante o ajuste pelos métodos de machine learning. E 3, finalmente, esse estudo demonstrou que os algoritmos de aprendizado de máquina baseados em árvore aqui abordados são capazes de fazer melhores previsões de valores para os imóveis, incorporando informações que, às vezes, o modelo de regressão linear múltipla ignora, diminuindo, assim, distorções de valores presentes em plantas de valores genéricos. Uma limitação importante de se deixar aqui como lembrança é que, conforme Oliveira, 2018, as avaliações em massas exigem uma quantidade grande de dados para uma boa projeção de valores. Para fins de aprendizado de máquina, a quantidade utilizada nessa pesquisa é realmente considerada baixa, entretanto, novas pesquisas estão sendo realizadas com dados abertos em maior quantidade e serão publicadas em momento oportuno. Este é, portanto, um artigo de entrada em que a gente trabalha com dados já utilizados em outro momento e que são dados que verifica-se, né, que é uma quantidade baixa, mas novas pesquisas estão sendo realizadas com maior quantidade de dados. O agradecimento, então, teve como apoio o Fundo de Amparo à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, Fundesc, e o Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC. Obrigado e estou disponível para dúvidas.